Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos praticar, tá? Hoje nós vamos pegar todo aquele conhecimento de direito internacional privado, sobre as regras de conexão, sobre a jurisdição nacional, né? Sobre a lex fori, a competência exclusiva, a competência relativa, e vamos juntar tudo isso na aplicação de casos práticos. Então, hoje, o nosso objetivo é resolver questões. Bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Privado. Vamos lá! Primeira coisa, quando eu tenho um problema de direito internacional, é você estabelecer se ele realmente é uma situação de direito internacional, né? Porque às vezes, apesar do problema aparecer informações com países diferentes, né? Com algumas coisas assim meio mirabolantes que pode deixar você na dúvida, você tem que separar. Existem situações que há a possibilidade da aplicação de mais de um ordenamento jurídico estrangeiro e existem situações que não, tá? Então você tem que separar. Então, primeiro, identifica se é uma situação de direito internacional privado. Depois, você tem que qualificar. O que é qualificar? É determinar a natureza do fato ou instituto para o fim de enquadrá-lo em uma categoria jurídica existente. Então, é você determinar qual é a área do direito que vai estar sendo questionada, que vai estar sendo solicitada ali no problema. Por exemplo, o artigo 7º da Lei de Introdução, ela vai trazer que toda vez que eu discutir questões de começo e fim de personalidade, nome, capacidade e direitos de família, eu vou utilizar uma determinada regra. Então, essas áreas, nome, capacidade, direito de família, personalidade, é a qualificação. Ainda, o artigo 8º trabalha o critério para bens, né? Para bens e direitos reais aplicáveis a esses bens. Então, de novo, eu já vou ter qualificado. Toda vez que eu identificar que o problema discute questões relacionadas a bens, eu vou utilizar tal regrinha. Então, qualificar é só tu começar a separar qual área do direito deve ser aplicada naquele problema. Depois que você qualificou, agora você tem que determinar onde você vai entrar com a ação, né? Toda vez que você tem um cliente ali na tua frente, você precisa e pegou a causa para fazer e precisa começar a redigir a petição, você tem que ver para qual juízo você vai encaminhar isso aí, né? Então tu tem que ver qual for o competente para isso. Para se determinar a lex fori, nós vamos utilizar as regrinhas do Código de Processo Civil, as situações de competência absoluta ou exclusiva e competência relativa ou concorrente, dependendo do autor que tu está usando para estudar, porque eu quero muito acreditar que você está abrindo o livro e lendo, né? Doutrinadores. Então, dependendo do doutrinador, dependendo do autor que tu pega, ele vai trabalhar o termo competência concorrente, ou também chamada relativa, competência exclusiva, ou também chamada absoluta. E aí você vai utilizar as regrinhas do Código de Processo Civil na parte de jurisdição nacional para definir onde que tu vai entrar com a ação, para tu definir para onde, né, o que você vai direcionar esse processo para tu poder fazer o cabeçalho da tua petição inicial. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal, do foro da comarca tal. Então, você precisa estabelecer isso aí. Depois que você já sabe para onde que você vai encaminhar essa petição, você tem que verificar a lei aplicável, né? O direito material que tu vai utilizar para dar suporte aos interesses do teu cliente, né? Para dar suporte às necessidades e às demandas do teu cliente. Então tu vai observar a lei aplicável. Então a lex causa são normas que indicam o direito aplicável a situações jurídicas que digam respeito a mais de um ordenamento jurídico. Nestes casos, para saber qual lei que eu aplico aonde,
a gente utiliza as regras de conexão que estão presentes principalmente do artigo 7º até o artigo 10º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então vamos começar. Esses são os passinhos básicos, né? Vamos começar a praticar. Ó. O primeiro caso que eu trago para vocês é um caso que apareceu na prova da ordem em 2015. Eu sei que está um pouquinho lá muito atrás, né? Mas gradativamente a gente vai avançando aí com os problemas mais atuais, tá? Vamos começar do básico primeiro, vamos entender o probleminha. Então vamos lá, ó. Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Em visita a parentes italianos, conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro à distância, ficam noivos e celebram matrimônio em território italiano. Ó, celebram matrimônio em território italiano. De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro domicílio em São Paulo, onde ambos possuem oportunidades de trabalho. À luz das regras de direito internacional privado veiculadas na Lei de Introdução, não havendo pacto antinupcial, ó, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges, certo? Vamos pensar assim, ó. Esse probleminha, ele quer só saber, a gente não tem lex fori, né? Não tem elementos para definir aí uma lex fori. Quer dizer, até tem, mas o problema não te pede. Né? A questão do o problema não te pede para resolver o foro competente, tá? Ele só te pede para resolver a lei aplicável ao regime de bens. Então, a gente precisa estabelecer qual regra que a gente usa para o regime de bens entre os cônjuges. E aí, a gente tem que qualificar. Qualificar é dar uma categoria jurídica, certo? Então, qual é a área do direito que eu estou trabalhando aqui? Regime de bens, ele se enquadra em qual matéria? Direito de família. Direito de família é tratado na lei de introdução, a regrinha de conexão para o direito de família é tratado onde? Artigo 7º. Qual é a regra que o artigo 7º me dá? Que eu tenho que utilizar a lei do domicílio. Ai, difícil escrever isso aqui. Nossa Senhora. Que eu tenho que utilizar a lei do domicílio. Mas, se os nubentes estiverem atualmente em domicílios diversos, eu tenho que buscar a lei do primeiro domicílio conjugal, certo? Outro detalhe antes da gente começar aqui, ó. Brasileiro naturalizado. Lembrem que nós trabalhamos, né? Tá lá na nossa videoaula de jurisdição nacional, a parte tanto de competência relativa quanto de competência exclusiva, tá? Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para encaminhar vocês depois, né? Você clica ali em cima e volta lá e vê o vídeo que critério de nacionalidade para o Brasil não importa. Então, se o problema começar a te trazer muita informação de onde a pessoa nasceu, nacionalidade daqui, naturalizado há não sei quantos anos, né? É tudo para encher linguiça, para colocar mais informação, para te deixar totalmente zonzo com tanta coisa para pensar. Então, falou em nacionalidade, em probleminhas de direito internacional privado, nessa aplicação de conexões, né, de regras de conexão, tu deixa para lá, tá? Não precisa guardar essa informação. Seguindo. Aqui um esqueminha, né? Porque os alunos que me conhecem sabem que eu sou muito visual. Então, e tô sentindo uma falta do meu quadro. Mas então, ó, um esqueminha, Ricardo e Giulia, nacionalidade não nos importa. O que nos importa é o domicílio.
se casaram na Itália sem nenhum tipo de pacto antinupcial, então eles silenciaram quanto à opção do regime de bens, portanto eles vão ter que verificar qual regime de bens se aplica a eles. E no momento do casamento, depois então que se casaram, eles vieram e fixaram residência no Brasil, tá? Seguindo, artigo 7º, o que a gente vai ter lá no artigo 7º da Lei de Introdução sobre o regime de bens legal, que é o que trata o nosso problema? Parágrafo 4º. Regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, ou, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Então é isso que a gente tem que se preocupar na hora que for ler as alternativas, que são essas aqui, ó. Alternativa A, aplicável à lei italiana, haja vista que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. Falou em nacionalidade, não importa. Alternativa não precisa nem saber direito internacional. Alternativa não está certa. Alternativa B, aplicável à lei italiana em razão do local em que foi realizado o casamento. Vamos parar para pensar? O problema está questionando o local de celebração do casamento? Não, né? Está questionando o regime de bens. Local de celebração do casamento, sim, eu tenho que buscar a lei do local em que o casamento foi celebrado para eu questionar qualquer coisa a respeito das formalidades, dos proclamas, de impedimentos, da habilitação do casamento, para questionar qualquer invalidade de documentos ou de procedimentos para o casamento. Aí sim, eu uso a lei do local de celebração do casamento, que está lá nos parágrafos do artigo 7º da Lei de Introdução, que você tem que ler a exaustão, certo? Alternativa: se o problema me pedisse algo relacionado ao casamento, esta alternativa estaria certa, mas não é o caso, né? A gente quer regime de bens. Alternativa C, aplicável à lei brasileira em razão do domicílio do cônjuge varão. Meu Deus, espera lá. Não precisamos nem saber direito internacional privado, basta saber direito constitucional, né? Aqui, ó. Domicílio do cônjuge varão. Nossa Constituição há muito tempo já nos colocou em pé de igualdade, né? Então não existe essa situação de beneficiar ou padronizar a aplicação de uma lei, a aplicação de uma regra, a aplicação de uma cláusula geral de direito em favorecimento a uma das partes. Isso não dá, tá? Então essa aqui também está errada, porque eu não posso vincular a aplicação da lei aplicável à característica de uma das partes de forma específica. Eu tenho que buscar um elo comum. Então aqui o elo comum vai ser o domicílio, se estiverem domicílios, o domicílio atual, se eles estiverem domiciliando no mesmo país, ou a lei do local, do primeiro domicílio conjugal, se eles estiverem domiciliando em países diferentes. E claro que o nosso gabarito é letra D, porque é a última que sobra, né? Mas vamos ver o porquê que ela tá certa, ó. Aplicável à lei brasileira, porque aqui foi constituído o primeiro domicílio do casal. Sim, primeiro domicílio, ó. Depois do casamento na Itália, eles vieram morar aqui no Brasil. Então, para regular o regime de bens, eu utilizo neste caso a lei do primeiro domicílio conjugal. Quer dizer que o casal vai ter como regime de bens a comunhão parcial de bens, que é o regime de bens legal brasileiro. Certinho? Se tiverem alguma dúvida a respeito da resolução dessa questão, deixem nos comentários, ou me mande por WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Unimestre, né? Ou pelo Classroom. É só entrar em contato comigo que eu respondo. Mas é mais fácil deixar aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube, que é mais fácil da gente conversar. Então, o gabarito é a letra D. E vamos para a próxima questão. A próxima questão é mais atual, né?
de 2018, prova da OAB de 2018. Eu novamente vou deixar os passinhos aqui do lado para vocês irem gravando esses passinhos, né? Olhando ali, fixando isso na mente. Mas vamos lá para o segundo caso de direito internacional que caiu na prova da OAB. Paulo, brasileiro, né? Ó, nacionalidade brasileira, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviços de consultoria no Brasil. Então, o local do cumprimento da obrigação, o local da execução da obrigação é no Brasil, tá? A uma empresa pertencente a François, francês, nacionalidade de novo, com domicílio em Paris, na França, para realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. De novo aqui, né? Local do cumprimento da obrigação, mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula, deixa eu fazer aqui, ó. O contrato possui uma cláusula, outra lei, ó, indicando a aplicação da lei francesa, tá? Guardem isso aqui que a gente já conversa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deverá aplicar 2 pontos. Vamos, antes de chegar nas alternativas, vamos só conversar aqui, ó. Contrato de prestação de serviços. Deixa eu voltar para o vermelho que eu acho que é mais visível. Então, era um contrato de prestação de serviços entre Paulo, brasileiro, e François, francês. Tá? Nacionalidade não importa, o que importa é domicílio para o Brasil. Tá? Então, um contrato de prestação de serviços. O problema chamou contratos, a gente sabe que é o artigo 9º da Lei de Introdução, para qualificar e reger as obrigações. Questão de matéria de obrigações, a gente utiliza a lei do local de celebração ou de constituição do ato, exceto as situações dos parágrafos 1º e 2º do artigo 9º, que mais adiante, em próximos exemplos, a gente trabalha com mais calma, tá? Este contrato, ele tem já definido a cláusula de eleição de foro, certo? Então, já estava definido que, havendo qualquer controvérsia relacionada a esse contrato, o foro competente para julgar a demanda, o foro competente para julgar a demanda seria a Justiça Brasileira, tanto é que foi o que Paulo fez, tá? Entrou com a ação na Justiça Brasileira. Esta é a cláusula de eleição de foro. Tranquilo, né? Então, se eu tenho cláusula de eleição de foro, regra geral, porque existem exceções na aplicação da jurisdição nacional, mas isso é matéria para mais adiante, vamos ver a regra. Então, existindo cláusula de eleição de foro, na regra, o Brasil respeita a autonomia da vontade das partes para que se utilize o foro que as partes escolheram. Regra geral. E fizeram também, não é comum da gente ver isso, é mais comum da gente saber que existe a cláusula de eleição de foro, mas existe a cláusula de lei aplicável, que é parecido com a cláusula de foro, que é onde as partes, num contrato internacional, vão eleger a lei de que país eles querem que seja utilizada para resolver os problemas. Então, a cláusula de eleição de foro, eles determinam qual é o país que eles vão entrar com a ação, e na cláusula de lei aplicável, eles vão escolher a lei de qual país vai ser utilizada para reger os critérios de obrigações. Então, eles escolheram entrar na Justiça Brasileira, mas o juiz brasileiro deverá observar a lei francesa, né? Por isso que eles escolheram a cláusula de lei aplicável. Só que a cláusula de lei aplicável, né, ela se relaciona à matéria de obrigações do artigo 9º.
O problema é que quando entrou-se com a demanda com a demanda judicial, começou a se discutir sobre a capacidade de François de realmente poder ter assinado o contrato de prestação de serviços, né? O que estava se questionando é se François tinha capacidade para isso. A gente não sabe, o problema não traz, né? Se é um critério de incapacidade superveniente, se ele estava interditado e assinou mesmo assim. A gente não sabe se ele não era o representante legal da empresa, né? Se ele exorbitou, se ele assinou sem conhecimento do representante legal da pessoa jurídica da empresa que vai prestar o serviço. Então, o problema não nos dá esses elementos. Só diz que a discussão é um critério de capacidade que envolve a capacidade, né, e a legitimidade da representação do ato. Então, como que eu quero discutir? É capacidade. Capacidade é matéria do artigo 7º da LINDB. Porque quando eu qualifico o que eu estou discutindo, eu identifico o artigo. Então, a qualificação do que está sendo pedido no processo é capacidade. Para reger critérios de início e fim de personalidade, nome, capacidade e direitos de família, eu utilizo a lei do domicílio do interessado. Isso é regrinha do caput do artigo 7º da lei de introdução, e este é um quadrinho que eu deixei no vídeo passado e que eu vou deixar aqui também um card e vou pôr o link desse vídeo na descrição aqui do vídeo, né? Para que você possa estar indo buscar essa tabelinha para você dar uma analisada. E aí vamos para as alternativas, ó. Então, o que o probleminha queria mesmo? Com relação à questão, né? Quanto à questão da capacidade de François. Quer saber o que o juiz tem que fazer? A justiça brasileira deverá aplicar. Então, vamos ver o que o juiz tem que fazer. Qual é a lei aplicável? Capacidade, a lei do domicílio. François domicilia aonde? François tem domicílio em Paris, na França. Então, eu tenho que buscar a lei francesa. Vamos ver. Aqui vai me dizer, alternativa A, que o juiz tem que aplicar a lei brasileira porque o contrato foi celebrado no Brasil. Nananina, não. É capacidade, eu não estou discutindo o contrato, estou discutindo a capacidade da assinatura do François. Alternativa B, tenho que aplicar a lei francesa porque François é residente na França. Isso aí, é essa alternativa, é a regra do artigo 7º caput da lei de introdução. Eu tenho que aplicar a lei do país onde a pessoa interessada, né, a pessoa que está sendo discutida, domicilia. A lei francesa porque ele domicilia na França. Mas mesmo assim, vamos ver as outras alternativas. O juiz brasileiro deve aplicar, diz ali, né, que o juiz brasileiro deve aplicar a lei brasileira, país onde os serviços serão prestados. Não, porque, de novo, eu não estou trabalhando o cumprimento da obrigação. O problema, apesar de estar maquiado dentro de uma situação contratual, o probleminha me diz que o que ele quer resolver é a capacidade. Então, esse também não me resolve, porque a regrinha que ele me traz é a regrinha para direito das obrigações. E última alternativa, o juiz brasileiro deve aplicar a lei francesa, escolhida pelas partes pela cláusula contratual expressa. Também não fecha. Por quê? Porque a cláusula contratual, a cláusula de lei aplicável, ela vai ser utilizada para regular a matéria de contratos, não a de capacidade. Capacidade é estatuto pessoal, é artigo 7º. Se o problema estivesse discutindo inadimplemento contratual, adimplemento, revisional do contrato, estivesse discutindo valores, prejuízos,
né? Aí é outra coisa. Aí a gente utilizaria como justificativa a lei do país em que as partes escolheram na cláusula expressa. Mas aqui eu estou discutindo é capacidade. Capacidade é estatuto pessoal, não se aplica mediante cláusula de lei aplicável, tá? De novo, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a resolução desse problema, deixa aqui nos comentários. Ó, gabarito letra B, gabarito oficial da prova da ordem, tá? E por hoje é isso. Um abraço a todos e até a próxima.